Olá pessoal, todos bem? Eu sou Arlindo Antunes. E eu sou a Beatriz Antunes. Estamos hoje na data de 16 de novembro de 2024, quase final de ano. Estamos aqui para fazer mais um culto doméstico, para lermos um pouco da palavra de Deus e levarmos um pouquinho da palavra a todos vocês que estão nos ouvindo. Gostaríamos de iniciar esse culto com uma oração. Se você puder, feche os seus olhos conosco e medite. Senhor Deus, meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais este momento, por mais essa oportunidade de estarmos falando um pouco mais da Tua Palavra. Te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Ó Pai, te pedimos que o Senhor venha alcançar a cada vida, cada pessoa que está nos assistindo, independente de ser uma ou duas pessoas. Te pedimos a Tua bênção, que o Senhor possa tocar no coração de cada um e nos abençoar com as Tuas bênçãos poderosas. Sede conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos iniciar o nosso culto doméstico cantando o hino de número 1 da harpa cristã. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Vamos cantar mais um hino, número 3, Plena Paz e Santo Gozo. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Ó glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus,
pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, neste tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quer fazer a leitura de hoje? A leitura de hoje vai estar em 2 Coríntios 5,17. Tem aí? Não. 2 Coríntios 5, versículo 17. Vai dizer assim, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se quiser abrir a tua Bíblia aí, fica à vontade. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora você vai abrir em 2 Reis 18, 1 a 7. 2 Reis 18. Capítulo 18, versículo 1 a 7. E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, o rei Ezequias, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. O Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Assíria, e não o serviu. Nosso título é Decida Viver o Novo de Deus. E nós vamos falar sobre essa questão que às vezes nós temos muita dificuldade em romper com as coisas ruins do passado. Muitas vezes nós mesmos temos dificuldade em nos perdoar. Quando Deus já nos perdoou, mas nós temos dificuldade em nos perdoar também. Ou ainda, temos dificuldade em pedir o perdão de Deus e ser agraciados com a misericórdia dele. O texto bíblico diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Ou seja,
Em Cristo, uma pessoa pode ter uma nova vida, uma nova oportunidade, independentemente do seu passado. Hoje vamos meditar sobre a vida de um personagem bíblico do Antigo Testamento chamado Ezequias, cujo nome significa Jeová fortalece. Ezequias foi rei sobre o reino do sul de Israel, também chamado Judá. E ele tem muito a nos ensinar sobre como viver o novo de Deus. Então, usando a vida desse grande rei chamado Ezequias, vamos aprender juntos 3 posicionamentos que precisamos tomar para vivermos o novo de Deus. O primeiro posicionamento está em estar disposto a mudar as nossas atitudes. Em 2 Reis 18:3, vai falar exatamente sobre essa questão, de que nós precisamos ter um posicionamento de mudança. Isso requer de nós uma atitude, uma disposição em mudar. É fácil mudar algum hábito? É fácil mudar um hábito que você já tem há muito tempo? Não, não é fácil. Mas nós precisamos estar dispostos a... Por exemplo, quem tem a barriga agora se agitou assim na coluna dele? Quem tem a tendência de ficar curvado assim? Se não se ajeitar, quando tiver mais idoso, vai estar assim, de tão curvado. Mas nós temos que melhorar nossa postura, porque senão nossa coluna não aguenta uma posição que não é natural dela. Mas é fácil endireitar a coluna? Não! Tanto é que frequentemente vamos estar encurvados. Então, um exemplo assim prático do nosso cotidiano para ver o que é difícil, mas que certas coisas, principalmente relacionadas ao reino de Deus, requerem de nós atitudes diferentes para que nós possamos, de fato, viver o novo de Deus. Se você puder abrir de novo em 2 Reis 18. O primeiro posicionamento que devemos tomar para viver o novo de Deus é estarmos dispostos a mudar nossas atitudes. No texto que lemos, diz que Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ezequias havia crescido em um péssimo ambiente moral e espiritual. Ele conviveu presenciando as obras e atitudes desastrosas de seu pai, Acais, que foi um péssimo rei. Mas quando Ezequias assumiu o reino, ele decidiu não ter as mesmas atitudes que seu pai. Ele se posicionou em Deus para viver algo novo. Que vai falar assim, 18:3. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, que conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Então, apesar de que o rei Ezequias viveu em um lar muito problemático, tendo péssimos exemplos, ele não tomou aquilo, os péssimos exemplos que ele viu na casa dele, como uma sentença para ele. Muito pelo contrário, ele decidiu que a partir dele as coisas mudariam. Então, que ele faria o que era reto aos olhos do Senhor, que independente dos exemplos que ele teve em casa, independente do que ele viveu, independente de tudo isso, ele ia tomar um novo posicionamento e fazer o que era agradável ao Senhor. Então, ele se posicionou, porque ele poderia muito bem, das duas uma, ou fazer tudo igual o pai e falar, eu aprendi assim, então esse é o meu jeito, porque eu aprendi desse jeito. Ou ainda, mesmo que ele não falasse, ele só repetisse ali as mesmas atitudes, mesmo que de forma inconsciente. Mas o Senhor, ele nos deu uma possibilidade de escolha. Independente do nosso passado, independente da nossa criação, meu pai era assim, a minha mãe era assim, o meu irmão era assim, minha avó era assim, independente de tudo isso cai por terra quando nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Nós temos uma nova oportunidade, mas que depende do nosso posicionamento. Ninguém vai tomar atitude por você, mas você precisa se posicionar e estar firme na palavra do Senhor. O segundo posicionamento é romper com as coisas ruins do passado. Em 2 Reis 18:4 vai dizer assim: Este tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. O que isso significa? O que significa romper com as coisas ruins do passado? Muitas vezes,
algumas coisas que são ruins, elas geralmente estão materializadas. Ou é um presente que você recebeu, ou é alguma memória, ou é alguma coisa aí que está materializado próximo de você, que você enxerga aquilo, uma foto. E então, muitas vezes, para você conseguir viver o novo de Deus, você tem que sair, romper com essas coisas ruins do passado. E lembrar sempre de Lamentações 3:21, que vai dizer: quero trazer à lembrança aquilo que me traz esperança. Porque se nós ficarmos remoendo as coisas ruins do passado, remoendo tudo, toda hora, o que é que isso vai nos trazer? Tristeza, amargura. Mas quando nós pensamos no novo de Deus para a nossa vida, ele tem coisas novas e maravilhosas. Promessas de vida eterna e vida em abundância. Então, que nós possamos ter isso enraizado nos nossos corações. Que o que é passado, mesmo que eu fiz uma coisa muito ruim, fizeram algo muito ruim comigo, a minha criação foi péssima, eu passei por muita coisa. Mesmo que isso tenha acontecido com você, ou comigo, ou com a Arlindo, mesmo que coisas ruins tenham acontecido, e coisas ruins acontecem com todo mundo. E mesmo que nós mesmo tenhamos feito coisas das quais a gente não se orgulha, das quais a gente nem gostaria de comentar, ou que comentassem, nos acusassem daquilo, mas que nós possamos entender que o Senhor tem coisas novas e que aquelas coisas que já se passaram, elas serão testemunho do lugar onde Deus nos tirou. Porque, eu poderia ser desse jeito, devido a tudo que aconteceu comigo, mas o Senhor me deu uma nova vida. E eu tenho uma nova oportunidade de acertar, seguir os caminhos dele. Um novo ponto, e o terceiro ponto vai ser assim: confiar e se aproximar de Deus. Confiar e se aproximar de Deus vai dizer sobre. O terceiro posicionamento que devemos tomar para ver o novo de Deus é confiar e nos aproximar do Senhor. Foi o que Ezequias fez. Ele confiou no Senhor. Deus de Israel apegou-se ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos do Senhor. Ezequias enfrentou muitas batalhas, inclusive contra o poderoso exército assírio, mas manteve a sua fé inabalável. Esse posicionamento nos ensina o quanto é importante nos aproximarmos e confiarmos em Deus, especialmente quando estamos enfrentando adversidades. Que quando vier a adversidade, que nós possamos não pensar, agora o Senhor me abandonou, olha o que está acontecendo comigo. Mas pensar assim: o que o Senhor quer trabalhar em mim por meio dessa adversidade? O que o Senhor tem para trabalhar em mim? A gente sempre brinca que cada um tem a sogra que merece, que precisava ter. Não no sentido de falar mal, não. No sentido de que Deus coloca no nosso caminho algumas pessoas para que possamos trabalhar em nós algumas coisas que sem aquelas pessoas ali não trabalharíamos. Seja a paciência, seja a sabedoria, seja aceitar que o outro tem diferenças. E principalmente num casamento, quem é casado sabe. Quando você casa, a sua opinião sozinha, de tudo, ela não deve prosperar de uma maneira assim absoluta. Você precisa viver e entender que o outro tem o seu jeito, cada um tem o seu jeito, e aí somar em busca de uma comunhão. E sempre buscando a comunhão com Deus. Então são essas coisas. Com o Senhor, nós temos que entender a vontade dele, que é soberana a nossa. E temos que buscar mais comunhão com ele. Veio a adversidade, veio a dificuldade, nós temos a quem recorrer. Não significa que quem é crente não passa por nenhuma dificuldade. Agora eu sou crente, nada vai chegar até mim. Não significa isso. Até porque diz assim: no mundo tereis aflições. Mas significa que mesmo em meio à tempestade, Jesus está no barco. Que mesmo em meio à dificuldade, nós temos a quem orar, a quem recorrer. Mesmo aquilo que nós olhamos pra gente mesmo e falamos: nossa, mas isso aqui é difícil de eu mudar. Mas se eu entregar para o Senhor, decidir tomar uma atitude, um novo posicionamento, o Senhor vai me dar vitória. Ele tem misericórdia de nós. E como conclusão, esses posicionamentos de Ezequias nos ensina a viver o novo de Deus, que é uma jornada de escolhas e de fé.
Nós temos escolhas a fazer todos os dias. Todos os dias. Nós já sabemos o que agrada e o que desagrada a Deus. Nós só precisamos escolher agradar. Por mais difícil que isso pareça. Por mais, hoje eu falhei, já era? Não. Você falhou hoje, pede perdão e continua. Que possamos, assim como ele, buscar essa renovação diária em Cristo, deixando para trás o que nos prende e nos abrindo para o que Deus deseja fazer em nossas vidas. O Senhor, ele tem grandes planos para mim, grandes planos para a vida do Arlindo, grandes planos para você. Mas ele requer de nós uma decisão. Porque o Senhor, ele é muito educado. Ele não vai pegar e falar, agora isso aqui vai ser assim. Ele não faz isso. Porque ele nos deu a decisão, o poder de escolha. Que nós possamos saber escolher. Que nós saibamos o que pedir e pedir bem ao Senhor que nos consola, que cuida das nossas vidas diariamente. Um exemplo na Bíblia sobre mudança de atitude, tem um exemplo muito característico aqui em Lucas capítulo 23, um exemplo de uma pessoa que decidiu não mudar de atitude e uma outra pessoa que decidiu mudar de atitude. No momento em que Jesus foi crucificado, ele foi crucificado entre dois ladrões, não é? No capítulo 23 de Lucas, no versículo 39, vai citar, no versículo 38 e 39, vai citar que um dos ladrões falou assim, este é o rei dos judeus, e um dos malfeitores que estavam ali pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Uma das pessoas que fora crucificado ali com Jesus estava falando, opa, você não é Cristo? Se salva e salva a gente também. E aí, respondendo, porém, o outro, no versículo 40 aqui, respondia dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Olha a atitude de mudança de comportamento da outra pessoa. Na hora do fim, sabendo que todos eles iriam morrer, ele entendeu que ele era um pecador, que ele merecia estar ali naquele local, naquele lugar, que ele merecia a morte de cruz. No entanto, ele sabia, ele entendia que Jesus não merecia estar ali e que Jesus era o Filho de Deus. No versículo 43, Jesus vai responder para essa pessoa que recebeu, que quis ter uma mudança de vida. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, aqui já nos mostra a mudança de atitude move o coração de Deus para cada um de nós. Então, talvez você que esteja nos assistindo aí, na sua casa, no seu celular, tá vendo essa palavra, talvez você mesmo se condena por várias coisas que você fez. Mas eu te digo verdadeiramente que com o nosso coração nós crermos em Deus e confessarmos os nossos pecados e pedirmos perdão e mudarmos de atitude, Jesus ele é poderoso para falar para mim e para você. Olha, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então ele sabia, aquele malfeitor, aquele ladrão, ele sabia que ele tinha pecado, que tinha feito coisas erradas, mas ele reconheceu no coração dele que Jesus, ele era o único caminho. Naquele momento só sobrou Jesus, e ele falou, Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E Jesus deu essa linda palavra para ele, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então você que está nos assistindo, se tiver em seu coração
algum tipo de acusação, peça a Deus perdão pelos seus pecados. Saiba que a partir da sua mudança de vida, Jesus ele vai te receber com os braços abertos, independente se você está nos assistindo agora numa manhã, numa tarde, ou numa noite, ou numa madrugada, sem conseguir dormir. Jesus ele é poderoso para te receber e te abençoar e fazer de você uma nova criatura, uma nova pessoa em Cristo Jesus. Amém? Gostaríamos de fazer uma oração final para agradecer a Deus por esses 25 minutos, quase 30 minutos de palavra. Mas de 25 para 30 dá muita diferença. Essa palavra que foi lançada, que Deus possa te abençoar. Meu Pai, Deus, autor dos céus e da terra, nós te louvamos e te agradecemos por essa palavra que o Senhor falaste aos nossos corações. Meu Deus, nós sabemos que somos falhos, que somos pecadores, mas te pedimos, ó Pai, perdão pelos nossos pecados, perdoa os nossos erros, nossas falhas, que o Senhor possa nos alcançar. Alcance, ó Deus, a cada vida que está nos assistindo neste momento, que o Senhor possa trazer o conforto, a alegria de vida, a alegria da salvação, que o Senhor possa trazer transformação, que o Senhor possa quebrar todos os laços, todos os embaraços, quebra todas as situações que cada um possa estar vivendo neste momento. Dê a alegria da salvação, dê a alegria, ó Deus, de uma vida inteiramente voltada a Ti, que o Senhor possa abençoar a cada um, é o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo do Senhor Jesus. Abençoa também a minha família, a minha casa, a minha esposa, ó Deus, abençoa a nossa geração, abençoa esse Brasil, ó Deus, que o Senhor possa quebrar todas essas guerras que estão havendo neste momento, que o Senhor possa trazer a paz no mundo. Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima. Tchau!